Boa noite! Muito boa noite, galera! Desculpem aí o atraso, mas estava resolvendo umas questõezinhas técnicas aqui no nossa. Às vezes acontece, né? Aqui no nosso, na nossa transmissão, mas agora tudo certo. Uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão de terça do projeto Perícia Sem Segredo. E nessas aulas eu ajudo você, profissional de segurança do trabalho, a ter sucesso como perito particular, atuando na assistência técnica pericial, com as perícias de insalubridade, periculosidade, faturando aí de 5 a 10 mil reais por mês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wagner Costa, eu atuo como perito particular, prestando assistência técnica há mais de 10 anos, já ajudei milhares de profissionais de segurança do trabalho a atuar na área, a conquistar a sua independência profissional, né, até mesmo a sua independência financeira através das perícias de insalubridade e periculosidade, prestando assistência técnica pericial, trabalhando como peritos particulares, tá? Aqui embaixo da aula tem um link para você se inscrever no workshop da Semana do Perito Particular, que vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de novembro, onde eu vou dar todo o passo a passo para você, que é profissional de segurança do trabalho, que quer atuar na área, começar aí em menos de 90 dias, faturar aí de 5 a 10 mil reais por mês, enfim, para que você possa efetivamente aproveitar a área de perícias. Mas hoje vamos falar de um tema muito legal, muito específico. A galera votou aí, mais de 30 pessoas votaram aí, insalubridade por calor e o anexo 3 da NR15, como atuar nesses casos, como avaliar as questões de insalubridade por calor em função do anexo 3 da NR15. Uma ótima noite a todos, mais um aulão no ar. Show de bola, galera! Enquanto eu vou colocando minha aguinha aqui, abrindo tudo que falta abrir aqui, aquele nosso combinado de sempre, né? Digam aí para mim, por favor, se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem, se está chegando aí para você o som legal, se vocês estão me vendo legal. Por favor, manda um SS aí para mim se vocês estão me vendo bem e ouvindo bem. Para a galera que é nova aqui, antes de começar a live, a gente sempre faz um combinado aqui, né? São duas coisinhas que eu peço para vocês me ajudarem. Uma, se vocês estão me vendo bem e ouvindo bem, aí vocês mandam um SS aí, até para eu saber se o chat está funcionando legal também, tá? E a outra coisa, para a gente compartilhar com o maior número de pessoas possíveis essa aula de hoje, para que a informação chegue a mais pessoas, que a gente possa difundir a informação. O Dalber, esse SS significa o quê? Se está me vendo bem é sim, e se está me ouvindo bem também é sim. SS, vendo e ouvindo bem. E vamos compartilhar pro... Não, nada de segurança, é só se está vendo bem e ouvindo bem, Dalber. Vamos compartilhar para o maior número de pessoas possíveis para a gente levar a informação para cada vez mais pessoas. Então, compartilhe essa aula de hoje aí nos grupos que você faz parte, aí nos grupos de WhatsApp, aí para a galera que estudou junto com você, que trabalha junto, no grupo do WhatsApp aí da cidade, enfim, nos grupos que você está inscrito aí, para que essa informação possa chegar para o maior número de pessoas possíveis, que a gente possa abranger cada vez mais pessoas com o conhecimento, porque é isso que é o conhecimento que tem a capacidade de mudar aí a vida das pessoas, né? Através do conhecimento que as pessoas vão conseguir conquistar sempre coisas melhores. Para a galera que está no Instagram, se quiser ir para o YouTube, lá eu preparei um material para aula, e é uma aula prática, tá? Para aqueles que são novos aqui, é tudo prático, né? Então eu vou mostrar uma figura que a gente vai falar sobre o do calor, vai fazer a análise do calor em cima dessa figura, tá? Então, para quem quiser ir para o YouTube, no YouTube vai ser bem legal, porque vai conseguir visualizar aí o material que eu preparei. Muito legal, vamos que vamos. Insalubridade por calor e o anexo 3 da NR15. Bom, eu costumo dizer que a insalubridade por calor existe uma discórdia em dose dupla quando a gente fala na avaliação de insalubridade por calor. Por que discórdia em dose dupla, Vagnão? Porque tem dois pontos cruciais na avaliação de calor
que as pessoas confundem muito, que as pessoas acabam se equivocando na hora de atuar nesses tipos de caso. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando de, assim, de uma forma bem geral, tá? Tanto o perito da justiça quanto os assistentes técnicos, os peritos particulares das partes, se enrolam na hora de fazer a avaliação de calor, tá? Por isso que é uma discórdia em dose dupla, que é o que avaliar e como avaliar. Esses são os dois pontos fundamentais para que a gente possa ter uma atuação efetiva nos casos que tem pedido de insalubridade por calor, nas perícias ali que vão fazer uma avaliação de insalubridade em função do agente calor. O calor está descrito lá no anexo 3 da NR15, né? Como insalubre em grau médio, tá, pessoal? Insalubre em grau médio. E eu costumo dizer que existem alguns efeitos colaterais do desconhecimento, as pessoas não terem o conhecimento de como atuar nesse tipo de caso. Primeiro deles é ficar perdidaço, né? A pessoa, na hora que vai pegar para avaliar um caso de calor, fica perdidaço, não sabe o que avaliar, não sabe como avaliar. Na hora da perícia, não sabe o que fazer, não sabe como se posicionar para o cliente, não sabe como demonstrar para o cliente o que pode acontecer na perícia, né? Aquela avaliação prévia que eu sempre falo, que eu ensino para os meus alunos, é você projetar o resultado da perícia para que você possa propor para o seu cliente um resultado, propor uma tese para o seu cliente, propor uma tese para o caso, a pessoa não consegue, ela fica perdidaça ali, né? Além disso, a insegurança na hora de atuar. Você vai fazer a perícia, você não sabe se o perito está fazendo a avaliação correta, se não está, se você fala alguma coisa, se não fala. Aí chega no final da perícia, o cliente pergunta, e aí, como é que foi? Ah, acho que foi tudo bem, sim, vamos ver o que o perito vai dar. Cara, vamos ver o que o perito vai dar é tudo que o seu cliente não quer escutar na hora de uma perícia. Porque se fosse para ver única e exclusivamente o que o perito vai dar, ele não precisava contratar um assistente técnico. Não precisava. Então, quando você não sabe o que dizer para o seu cliente, isso traz uma insegurança muito grande. Uma insegurança na hora de você fazer a diligência pericial, porque você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar quais as atividades que deveriam ser avaliadas, quais os locais que deveriam ser avaliados, como esta avaliação deveria ser feita, se o perito está avaliando corretamente, se não está. E isso traz prejuízo para a sua atuação. Logo, não vai trazer resultados, traz prejuízo para o seu cliente. E um dos principais prejuízos na sua atuação é o quê? Um parecer técnico ineficaz. Uma manifestação que não vai trazer resultado. Então, você vai elaborar o parecer técnico, é a mesma coisa que você entregar um livro em branco, folhas em branco. Por quê? Porque não vai gerar resultado nenhum. Quando você vai fazer uma contestação de laudo do pericial, essa contestação não vai dar em nada. Então, você precisa enxergar. E o conhecimento, ele traz luz. Até tem uma frase muito famosa da Thaís aqui dentro do projeto, né? E ela fala muito para os alunos, né? Deixa o conhecimento, ele traz luz, ele elimina o medo, né? Então, quando você consegue enxergar, nossa, agora eu sei o que eu devo ver, agora eu sei que atividade eu devo avaliar, agora eu sei como enxergar o local de trabalho, como saber o que o perito está avaliando ou não. Na hora que você vai produzir o seu parecer técnico, você vai trazer um parecer técnico embasado, com argumentações fundamentadas. Que é isso que faz com que o resultado seja a favor do seu cliente. A frase da Thaís é a seguinte, eu lembrei. Troque o medo pela luz do conhecimento. E quando você não desconhece, isso traz insegurança, traz medo. Então,
Se você não sabe o que fazer num caso desse, como você vai produzir as suas manifestações, se aparecer técnica, a contestação do laudo pericial, vai ser a mesma coisa do que uma página em branco. E isso tudo vai levar a quê? O seu cliente reprovar a sua atuação. O cliente não vai querer saber de você. O cliente quer alguém que gere resultados, que saiba atuar e resolver o problema dele. Eu costumo sempre fazer analogia com o médico. O médico é um cara que é muito bem remunerado, né? É um tipo de prestação de serviço que todo mundo vai atrás. Mas você vai atrás quando? Quando você tem um problema. E aí você vai atrás do médico que faça o quê? Resolva o seu problema. Se você tem o seu filho está doente, você leva ele num pediatra. Se você está com um problema no coração, você vai no cardiologista, em quem tem a capacidade de resolver o problema. E é isso que o seu cliente quer de você na assistência técnica pericial, que você tenha a capacidade de resolver o problema. Por isso que você precisa saber entender os agentes que estão descritos lá na NR15 e como avaliá-los. Porque senão, meu amigo, é fracasso. É morrer na praia. Por quê? Porque o cliente não vai te contratar de novo. O cliente não vai indicar teu serviço. O cliente vai colocar a culpa em você, por muitas vezes um problema que é dele. Mas como você não soube atuar no caso, a culpa acaba sendo sua. Então, o desconhecimento traz efeitos colaterais muito fortes, muito adversos. E hoje a gente vai quebrar já uma parte desses efeitos colaterais, entendendo como atuar nos casos que envolvem calor. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Dá um sinal de vida para mim. Se tá legal, se não tá, enquanto eu acerto minhas páginas aqui. Só diz para mim se está tudo certo aí, se por enquanto está indo numa boa. Galera, hoje o nosso tema é insalubridade por calor. Então não adianta fazer perguntas sobre outros assuntos que eu não vou responder, tá? O nosso dia de tirar dúvidas sobre assuntos diversos é na quinta-feira no Pergunta pro Vagnão, tá bom? Então não adianta ficar mandando um monte de pergunta aí que hoje eu não respondo. Legal, a galera no Instagram já mandou tudo certo aqui, no YouTube também. Show de bola. Show de bola. E demanda, Vagnão? Tem demanda envolvendo calor? Será que tem muita perícia, muitos casos que envolvem calor? Galera, 80% das ações trabalhistas têm pedido de insalubridade. 80% de todas as ações trabalhistas têm pelo menos pedido de insalubridade. No workshop, eu vou mostrar para vocês o número do mercado de assistência técnica pericial. E vocês vão entender que 80% é coisa pra caramba. É insano o número. É insano. Tá? Então, pelo menos 80% tem pedido de insalubridade. Deixa eu só ajustar uma paradinha aqui para ficar legal. Pronto. Que tipo de empresas, que tipo de segmentos tem perícias de insalubridade? Lembrando que você, como perito particular, pode atuar tanto para reclamantes quanto para reclamadas, tá? Você pode trabalhar para os dois lados. Lembra sempre disso. Então, que tipo de segmento que tem perícias de insalubridade envolvendo calor? Envolvendo calor, especificamente calor. Agronegócio. Muito. Emprega muita gente. É o motor da economia. Por que no agronegócio tem muitos pedidos de insalubridade envolvendo calor? Muita atividade realizada a céu aberto e atividades realizadas em armazéns. Tá? Hoje mesmo eu entreguei uma contestação, né, um caso onde eu fui contratado só para fazer a contestação do laudo pericial. Uma fazenda de Tocantins me contratou
para fazer a contestação do laudo pericial. Eu estou em Santos, litoral de São Paulo. São mais de 1.900 quilômetros de distância. Só que com a internet a gente não tem barreira geográfica para atuação como um perito particular, né? Então isso favorece muito. Isso favorece muito. Então eles me contrataram para fazer a contestação de um caso onde o perito caracterizou a insalubridade e uma das coisas que era para contestar era o quê? Calor. Uma das coisas que era para contestar no caso era calor. Tá? Então tem muito caso envolvendo agronegócio. Só para vocês terem ideia do quanto esse tipo de atividade é vantajosa e lucrativa, ontem eu acertei a contratação, cerca de 1 hora de negociação eu acertei a contratação. Hoje eu levei 4 horas para fazer o material e enviar para o cliente. Eu cobrei R$ 1.800 para 4 horas de trabalho. Dá quase R$ 500 por hora de honorários. Até o final de semana ele já vai me pagar. Então é uma atuação muito, muito vantajosa. Eu vou falar mais sobre isso no final da nossa aula. Mas é uma atuação muito vantajosa. Você saber disso é sinônimo de dinheiro no bolso, cara. Tá? Porque o agronegócio bomba e tem muitos pedidos envolvendo insalubridade por conta de calor a céu aberto. Tá? Portos e aeroportos. Muitas atividades envolvendo pedido de insalubridade por calor. Por atividades realizadas em armazéns, hangares nos aeroportos e navios nos portos, porões de navios. Muito pedido de insalubridade por calor envolvendo atividades nos porões dos navios. Tá? Não só porão, casa de máquinas, uma série de lugares ali dentro dos navios. Indústrias, fornos industriais, caldeiras, equipamentos que envolvem calor. Tá? Então, indústria tem muito pedido de insalubridade por calor. Empresas de logística, de transporte de mercadorias, armazéns que as mercadorias ficam armazenadas e baú de caminhão. Vocês tinham ideia? Coloca para mim no chat, no Instagram e aí no YouTube para mim, por favor. Vocês tinham ideia de que baú de caminhão poderia caracterizar uma condição insalubre? Isso daí me acendeu uma luz um dia que eu fui fazer uma perícia na empresa que eu trabalhava, tinha um segmento de logística, e aí fizemos a perícia e eu continuei lá na empresa, passei o dia na empresa. E aí eu fui ver a atividade de carregamento de caminhão. O pessoal carregava caminhão com pneus. O caminhão ficou a manhã inteira no pátio esperando. Na hora que ele encostou na baia lá para fazer o carregamento, na doca para fazer o carregamento, fica um trabalhador dentro do caminhão, arrumando os pneus, e um fora colocando os pneus para dentro. Cara, o calor ali dentro era um absurdo, um absurdo. Falei pro gerente, né? Falei, olha, precisa arrumar uma outra forma de fazer essa atividade. Porque se avaliar o calor lá dentro, caracteriza como insalubre. Se avaliar, caracteriza como insalubre. Então, tem muitas atividades que muitas vezes nem passam pela nossa cabeça que possam gerar um adicional. E baú de caminhão é um local que pode gerar adicional. E vocês já vão entender o porquê. Fica tranquilo que eu vou dar todo o passo a passo. Tá? Empresas de transporte, caminhões e ônibus, por conta da temperatura da cabine. Muitos caminhões não contam com um sistema de refrigeração. Ônibus mais antigos, que o motor é na frente. Comércios. Diz aí, tem padaria na sua cidade? Restaurante, pizzaria, um buffet, churrascaria? Todos esses lugares tem pedido de insalubridade envolvendo o agente calor. Todos esses lugares. Empresas siderúrgicas, então, nossa senhora. Que nem falam os mineiros. Nossa senhora. Tem muito. E prefeituras. Muitos pedidos de insalubridade envolvendo calor contra
atividades realizadas para a prefeitura, tendo a prefeitura como reclamada. Porque é atividade de manutenção em geral das vias na cidade. Aí a gente tem o quê? Asfalto, a gente tem poda de árvore, a gente tem manutenção de jardins, a gente tem varrição pública, colocação de placa, tem um monte de atividade que são feitas na atividade de manutenção da cidade como um todo, chamada zeladoria, né, da cidade. Então, a demanda de pedidos de insalubridade que envolvem o agente calor é gigantesca. Tudo quanto é tipo de segmento, pode ter um pedido de insalubridade envolvendo calor. Ó, a Eva aqui comentando, alguns restaurantes não tem nem sistema de exaustor. Exatamente, Eva. Aí você entra na cozinha, aquele verdadeiro forno na cozinha inteira, né? Em compensação, locais que tem ar-condicionado na cozinha. Porém, todas as respostas para você atuar com sucesso nas perícias de insalubridade envolvendo calor, elas estão num só lugar. Num só lugar. Na legislação. A Maria Eugênia aqui, não consigo ler o que está escrito, está muito embaçado. Maria Eugênia, tenta mudar a qualidade do vídeo, talvez você consiga, tá? Muda a qualidade aí do vídeo, talvez você consiga. Legislação. Todas as respostas estão na legislação e eu vou mostrar para vocês direitinho como fazer esse tipo de avaliação, como atuar nesse tipo de caso. Aí vocês vão entender o porquê que está na legislação. Bom, primeira dúvida que a galera tem. O que eu avalio, Vagnão? O que eu avalio? Bom, a NR15 no anexo 3, ela teve uma alteração em 2019 e lá está de forma clara descrita o que avaliar. Deixa eu abrir aqui a NR15. Anexo 3, está aqui bem descrito, bem claro o que avaliar. O objetivo deste anexo é estabelecer critérios para caracterizar as atividades ou operações insalubres em decorrer da inspeção ocupacional calor em ambiente fechado, então calor em ambiente fechado, ou ambientes com fonte artificial de calor, item 1.1 do anexo 3 da NR15. Então, o que eu tenho que avaliar? Ambientes fechados ou ambientes com fontes artificiais de calor. É isso que eu tenho que avaliar. Ambientes fechados ou ambientes com fontes artificiais de calor. Então, aqui como exemplos de ambientes fechados, galpões, armazéns, baú de caminhão, casa de máquinas. Essas casas de máquina podem ser de navios, de trem. Eu já fiz avaliação em trem. É um calor, cara. É um calor absurdo dentro da cabine do trem onde o maquinista fica. É muito quente, muito quente. Então, centro de controle de motores de empresa, chamados CCMs. Então, tem ambientes fechados que não têm uma fonte artificial de calor, mas estão sujeitos ao calor externo. Estão sujeitos a outras fontes de calor. Onde esse calor externo deixa aquele ambiente quente. Isso é um ambiente fechado. Ali não tem nada que gere calor, mas ele sofre a incidência de calores externos. E aquele ambiente acaba ficando quente também. Tá? Então, esses são os ambientes fechados. E ambientes com fontes artificiais. O que são fontes artificiais? Aquilo que não é natural. Fogão, forno, que nem fogão industrial, forno de pizzaria, forja, fornos industriais. Tudo que é uma fonte artificial de calor. Um motor que gera calor para o ambiente é uma fonte artificial de calor.
Então, ambientes que tenham fontes artificiais, que gerem equipamentos, que produzam calor. Equipamentos que gerem e produzam calor. Rodrigo, não esqueça de fazer no final essa pergunta, por favor, cara, é muito importante. Acho que é o Dutra que trabalhou comigo. Acho que é o Dutra aqui. A foto tá pequenininha aqui no Instagram, mas acho que é o Dutra. Se for, um grande abraço, Dutra. E lembra de mandar depois no final a pergunta, porque aí no final eu respondo as perguntas, tá bom, cara? Então, lugares que exista um equipamento que gere calor. Oh, show de bola, Rodrigão. Pô, grande prazer falar com você novamente, cara. Manda no final, por favor, cara. Então, ambientes que tenham fontes artificiais de calor. Então, vamos lá. Ambientes fechados, sem fonte artificial de calor, que vai receber calor externo, seja do sol, seja de algum tipo de equipamento. E ambientes que tenham equipamentos que gerem calor dentro daquele ambiente. Tá? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Mas, Wagner, e as atividades a céu aberto? Não caracterizam insalubridade? Atividades a céu aberto não caracterizam insalubridade? Aqui, ó, Pinheiro dando exemplo aqui, ó, calcinador da refinaria. Um equipamento que gera calor. A Laurete trazendo um exemplo muito importante aqui, ó. Tem muito lugar aqui, ó, containers. Containers, exatamente. O pessoal que faz eles carregam e descarregam os containers, né? Eu não lembro o nome agora da atividade, OV, desova, acho que é, dos containers, né? Isso tem em portos, aeroportos, tem porto seco, escritórios que o pessoal faz de container e não põe um mísero ventilador lá dentro. Tempo de exposição, já vou falar sobre isso. Ó. Fornos de carvão, exatamente. Então são vários tipos de locais. E atividade a céu aberto, Vagnão? Aquele trabalhador que fica lá debaixo do sol, ele não tem direito à insalubridade? Não. Por mais penosa que seja a atividade, não tem direito. Item 1.1.1 do anexo 3 da NR 15. O que fala esse item 1.1.1? Este anexo não se aplica às atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial. É o que eu sempre costumo dizer. Condições climáticas não geram insalubridade. E calor em função do sol é uma condição climática, isso não gera insalubridade. Porém, um ponto de atenção. Vou dizer dois, na verdade. Primeiro ponto de atenção. 9 de dezembro de 2019. Essa foi a data de alteração do anexo 3 da NR15. Antes de 9 de dezembro de 2019, caracterizava-se a insalubridade nas atividades realizadas a céu aberto. Então, quando você vai fazer uma avaliação, você tem que ficar ligado nessa data. Por quê? Porque se a pessoa realizou algum tipo de atividade antes de 9 de dezembro de 2019, você tem que considerar a avaliação de calor na atividade a céu aberto sem fonte artificial. E aí a caracterização vai ser completamente diferente, porque você tem que usar o texto antigo da norma. Tá? Isso vai acontecer até 9 de dezembro de 2024. 9 de dezembro do ano que vem. Por quê? Porque na perícia trabalhista existe um período chamado prescricional, ou seja, somente deve ser avaliado os últimos 5 anos. Então, no dia 10 de dezembro de 2019, né, vão ser avaliados os últimos 5 anos. Desculpa, no dia 10 de dezembro de 2024,
vão ser avaliados os últimos 5 anos. Então, a análise começa em 10 de dezembro de 2019. E aí, essa questão da atividade realizada a céu aberto não vai entrar mais, porque a norma foi alterada no dia 9 de dezembro de 2019. Tá? Então, se houve atividade antes de 9 de dezembro, precisa avaliar conforme o texto antigo da norma. A partir de 9 de dezembro de 2019 para frente, o texto atual da norma. E o segundo ponto de atenção é o quê? Se existe uma fonte artificial de calor na atividade a céu aberto. Porque muita gente fala, ah, não, é atividade a céu aberto, não tem insalubridade por calor. Mas e se tiver uma fonte artificial? Opa, cliquei onde eu não devia aqui. Espera aí que meu mouse sumiu. Opa. Deixa eu só acertar aqui, galera. Pronto. E se tiver uma fonte artificial de calor na atividade a céu aberto? E aí? Aí deve ser feita a avaliação. Que tipo de atividade a céu aberto tem fonte artificial de calor? Asfaltamento de ruas, por exemplo. A massa asfáltica, o piche que eles aplicam, ele é quente. Ele é quente. Então, ali você tem uma fonte artificial. Você não tem um equipamento gerando calor, mas você tem uma substância aquecida no ambiente de trabalho que faz com que haja a emanação de calor. Então, se existir uma fonte artificial, deve ser feita a avaliação da insalubridade na atividade a céu aberto. Tá? Emulsão asfáltica. Muito bem, Lil. Show de bola. Obrigado por contribuir aí. É isso aí mesmo. Então, tem que entender a atividade que é feita. Se houver fonte artificial, já vou chegar lá, Alex. A gente só está vendo, por enquanto, o que avaliar. Daqui a pouco a gente vai para o como. Então, atividades em ambientes fechados, sem fonte artificial de calor, como, por exemplo, armazéns. Atividades em ambientes com fonte artificial de calor, seja ela realizada em ambiente fechado ou não. Porque a norma, ela fala o quê? E aí entra o entendimento e interpretação da norma que são tão importantes, que eu prezo tanto, que eu sempre falo para os meus alunos que é importante entender o que diz a lei. Né? A norma fala o quê? Que a insalubridade vai ser caracterizada nas atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambiente fechado ou ambiente com fonte artificial. Não fala em ambiente fechado com fonte artificial. Então, você pode ser um ambiente aberto com fonte artificial de calor. Tá? Então, tem que ficar ligado se existe fonte artificial ou não para fazer a avaliação. Ok? Ó, a Marlene fazendo um comentário aqui bem interessante aqui, ó. Hoje entrei em um transporte público e o motorista estava muito quente. Fica bem perto do motorista, estava insuportável. Tem insalubridade? Tem que avaliar. Tem que avaliar. E aqui eu vou mostrar agora como é que avalia essa parada. Então, como avaliar a insalubridade envolvendo calor nas atividades laborais? A forma de avaliação é a mesma, independente do que avaliar. Se é ambiente fechado com fonte artificial, se é ambiente
aberto com fonte artificial, a forma de avaliar é a mesma, tá? Então, o como não muda. Então, duas coisas que você deve se atentar. Duas coisas que devem ser avaliadas. Temperatura do local e taxa de metabolismo do trabalhador que está sendo avaliado. Ou da função, ou da atividade que está sendo avaliada, tá? Então, nós temos dois parâmetros para trabalhar. Temperatura e taxa de metabolismo. Vamos entender essa parada aí, tá? Vamos entender essa parada. O que a legislação disse? Lembra que eu disse para vocês que a chave está num único lugar? Que é na legislação. No item 2.1, lá do anexo 3, está descrito o quê? Vamos lá ver a norma. Porque aqui é o que a norma diz, não é o que eu digo, né? A avaliação de calor deverá ser realizada com base na metodologia e nos procedimentos descritos na norma de higiene ocupacional 06, segunda edição de 2017, da Fundacentro, nos seguintes aspectos: determinação da sobrecarga térmica por meio do índice de bulbo úmido e termômetro de globo, equipamento de medição, forma de montagem, posicionamento, procedimento de uso dos mesmos nos locais avaliados, procedimento quando a conduta do avaliador, medições e cálculos. Então, vamos entender o que a norma está falando. O anexo 3 da NR15, ele puxa a NHO 06. A NR15, ela é o regulamento para atividades insalubres, né? Baseada numa lei, então ela tem força de lei. Ela é a relação oficial do Ministério do Trabalho para as atividades insalubres. Certo? É a relação oficial. A NR15 tem força de lei. Norma de higiene ocupacional tem força de lei? Não. É norma técnica. Porém, aqui no anexo 3, eu adorei essa mudança. Por quê? Porque o anexo 3, a lei, ela puxa a norma de higiene ocupacional. Ela obriga que a avaliação seja feita conforme a norma de higiene ocupacional. Logo, a NHO passa a ter força de lei também, porque deve ser ligado. Lei não se discute, cumpre-se, ok? Legislação se cumpre. Na perícia não tem que discutir lei, tem que se cumprir. O papel do perito judicial é cumprir o que está descrito. Não legislar, não debater, não opinar. Isso, inclusive, está no Código do Processo Civil. Artigo 473, parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação emitindo opinião pessoal, que excede o exame técnico científico. Então, não cabe ao perito discutir a lei. E o que esse item 2.1 traz? Que devem ser seguidos todos os preceitos da NHO 06, com exceção do quê? Determinação do limite de tolerância. A determinação do limite de tolerância está descrito aqui no anexo 3. Aqui, ó, no item 2.5. Os limites de ocupação, os limites de disposição ocupacional ao calor e BUTG máximo estão presentes no quadro 1 deste anexo para os diferentes valores de taxa metabólica média. Você já vai entender isso daí tudo, tá? Então, o limite de exposição ocupacional ao calor está descrito aqui. O resto tem que usar tudo da NHO 06. Tudo! Tudo da NHO 06 da Fundacentro. Então, vamos entender como avaliar o calor e a taxa de metabolismo segundo determina a NHO 06 da Fundacentro, ok? O Márcio aqui, ó, têmperas de indústrias vidraceiras são absurdas também e na maioria dos casos em galpão quente, sem exaustão. Vou mostrar já como avalia. Então, dois parâmetros. Temperatura e taxa de metabolismo. Lembra disso? O que é taxa de metabolismo? É energia produzida em função das atividades realizadas. Então, a taxa metabólica está relacionada diretamente
com as atividades realizadas. Taxa metabólica está relacionada diretamente com as atividades que são realizadas no dia a dia de trabalho. Imagina que uma atividade que envolva maior esforço físico produz uma taxa metabólica maior no indivíduo do que uma atividade com menor esforço físico. Então, a taxa metabólica ela está relacionada diretamente com a atividade realizada. Esse é o primeiro ponto. E a temperatura, Vagnão? A temperatura ela é avaliada segundo o IBUTG, o estresse térmico, chamado de índice de bulbo úmido e termômetro de globo. Ou seja, é uma avaliação que deve ser feita utilizando uma chamada árvore de termômetros. Essa árvore de termômetros tem 3 termômetros diferentes. Termômetro de globo com esfera de 6 polegadas, termômetro de bulbo seco e termômetro de bulbo úmido. Wagner, por que você deu ênfase nessa esfera de 6 polegadas? Porque um tempo atrás foi lançado um equipamento de medição de temperatura portátil com uma esfera de 2 polegadas. Esse equipamento não atende aos requisitos da NHO 06. Logo, não serve para fazer avaliação de insalubridade. Ok? Porque a norma, a NHO 06, fala termômetro de globo de 6 polegadas. Inclusive, essas figuras aqui são da NHO 06. Tá? Então, taxa de metabolismo em função das atividades realizadas. Temperatura em função do IBUTG, índice de bulbo úmido, termômetro de globo, o estresse térmico gerado pela condição do ambiente. Então, para avaliar insalubridade, nós temos que juntar esses 2 fatores. A energia produzida pela atividade realizada, taxa metabólica, e a temperatura, o estresse térmico gerado pelo aquele ambiente através do IBUTG. Até aí, tranquilo? Tá ok? Ricardo, no trabalhos a céu aberto pode levar em consideração condição climática? Não, Ricardo, acabei de falar sobre isso. Céu aberto não caracteriza insalubridade mais, desde dezembro de 2019, tá? Legal, a galera já tá me dando ok aqui no YouTube, galera do Instagram também, até agora tranquilo, taxa de metabolismo em função da atividade realizada, temperatura em função do IBU-TG. Vamos seguindo. Qual a relação entre a taxa de metabolismo e a temperatura do IBU-TG? Qual a relação entre esses 2 fatores? Quanto maior a taxa de metabolismo, menor é o IBU-TG permitido nas atividades para a não caracterização da insalubridade. O limite de tolerância ou o IBU-TG máximo, o estresse térmico máximo, é menor. Então, quanto mais a atividade é exigente do trabalhador, quanto mais a atividade exige do trabalhador, menor deve ser a temperatura no ambiente para que não seja caracterizada a insalubridade. Então, são fatores opostos, tá? Quanto maior a taxa de metabolismo, menor o IBU-TG para não caracterizar a insalubridade. Ok? E como aplicar isso na prática? Vou dar para vocês o verdadeiro pulo do gato. O verdadeiro pulo do gato. A galera que está vendo aqui no YouTube está vendo o pulo do gato aqui na frente deles. Pô, esqueci de mudar aqui, caramba.
Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci de mudar. Então, a galera que não estava vendo minha tela agora está vendo minha tela. Eu esqueci de mudar. Então, taxa metabólica em função da atividade realizada, temperatura em função do IBUTG, esfera de 6 polegadas. O conjunto de medição de estresse térmico, ele pode ser analógico ou digital, tá? Um sistema já, hoje em dia existem sistemas modernos. Você liga no computador, te dá todo o histórico, tudo certinho, tá? Não precisa ser do tempo do onça ainda, ok? E quanto maior a taxa metabólica, menor o IBUTG. E aqui o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Antes de qualquer avaliação quantitativa, deve ser feita o quê? Avaliação qualitativa. Meus alunos sabem que tem aula disso para eles lá no Expert em Perícia. Antes de avaliação quantitativa, deve ser feita uma avaliação qualitativa. E no caso do calor, o que nós temos que avaliar nessa avaliação qualitativa? O que nós temos que analisar nessa avaliação qualitativa? Definir o período mais crítico de trabalho. Qual o período mais crítico, levando em consideração 60 minutos? Tá? Então, vou trazer aqui para vocês o exemplo. Tá? A pessoa trabalha numa cozinha, tá? Cozinha de um restaurante. Ela passa 2 horas na frente do forno e 6 horas numa bancada preparando as pizzas. Ou, vou pegar tempos iguais aqui, tá? 4 horas na bancada e 4 horas no forno. Então, metade do período ela passa num lugar, metade do outro período ela passa em outro lugar, certo? 50% do tempo no local, 50% no outro local. Então, você tem que definir o período mais crítico. Como é que você faz isso? Avaliando os ciclos de exposição. Então, você vai levar em consideração a atividade, o local e o tempo que ela passa fazendo a atividade naquele local. De posse dessas informações, você vai definir o que é a proporcionalidade. Quanto por cento do tempo ela permanece no local fazendo aquela atividade, quantos por cento ela permanece no outro local fazendo outra atividade, outra atividade, outra atividade, outra... quantas forem. E você vai trazer isso tudo para um ciclo de 60 segundos. De 60 minutos. Então, proporcionalmente, quanto tempo ela faz atividade no local e no outro. Então, você vai pegar do dia dela, ela passa 50% na bancada fazendo as pizzas, 50% no forno assando as pizzas. Se a gente levar isso para 60 minutos, significa que ela passa 30 minutos assando pizzas e 30 minutos preparando pizzas. Isso é importante por quê? Porque nós vamos precisar definir a taxa de metabolismo médio. E como é que eu faço isso, Vagnão? Definir a taxa de metabolismo média. Aqui a galera que está no YouTube está vendo o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Ela passa uma parte do tempo preparando pizzas na bancada e uma outra parte do tempo assando pizzas. Tá? Vamos dizer que é a mesma pessoa aqui, ok? Não são pessoas distintas. Se forem pessoas distintas, essa pessoa aqui, ó, ela tem uma condição, uma atividade que ela faz que é diferente dessa. Então aqui eu vou ter uma condição de exposição e aqui eu vou ter outra. Galera do Instagram, eu vou virar aqui a tela para não ficar boiando aqui. Pronto.
Então, aqui eu tenho uma condição de exposição, aqui eu tenho uma outra condição de exposição. Se é a mesma pessoa, eu vou considerar quanto tempo ela fica aqui, quanto tempo ela fica aqui, e fazer esse tempo proporcional para 60 minutos. Se ela fica metade do tempo aqui, metade aqui, 30 minutos nesse local, 30 minutos nesse local. E aí, eu vou avaliar a atividade que ela faz. Eu vou avaliar a atividade que ela realiza. Para descobrir o quê? A taxa de metabolismo. Como é que eu faço isso, Vagnão? Anexo 3 da NR15. Lá no anexo 3 da NR15, tem a tabela, o quadro 2, né? O quadro 2, que é a taxa metabólica por tipo de atividade. A taxa de metabolismo é medida em watts, tá? Então tem aqui, ó, a atividade sentado, atividade em pé, agachado, ajoelhado. Vejam que cada uma dessas atividades produz uma taxa de metabolismo aqui definida na norma. Então, quando a pessoa está numa bancada preparando pizzas, por exemplo, que nem o nosso amigo ali, ele está em pé fazendo um trabalho moderado com 2 braços. Taxa de metabolismo de 315 watts. Então, você tem que avaliar a atividade que é feita e ver qual é a circunstância que melhor se encaixa com o que está descrito aqui no quadro 2 do anexo 3 da NR15. Não tem todas as atividades, você tem que fazer uma adaptação. Então, trabalho moderado com 2 braços. Até peguei errado, peguei pesado. Trabalho moderado com 2 braços, 279 watts. E na outra atividade, que ele está na frente do forno, aqui, ó, trabalho em pé, em movimento. Ele não anda, aqui está andando, né? Com carga, correndo, subindo rampa, descendo rampa, subindo escada, descendo escada. Aqui, ó, em pé, trabalho em movimento, moderado de braços. Semelhante a quê? Varrer, trabalho de almoxarifado. 320 watts. Tem uma outra atividade aqui, ó, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Não sei se chega a ser um trabalho moderado de levantar e empurrar. Eu posso fazer, ele empurra a pizza, pega a pizza, posso considerar isso. Então, seria 349 watts. Então, vejam que cada atividade vai gerar uma taxa de metabolismo diferente segundo a norma. E aí você vai tomar nota dessas taxas de metabolismo em função das atividades realizadas. De posse dessas informações, da taxa de metabolismo, do tempo que ele faz essa atividade, em cada uma das situações, eu consigo calcular a taxa de metabolismo média. Por isso que é sempre 60 minutos. A gente tem que levar sempre para 1 hora. Então, aqui, ó, a taxa de metabolismo médio aqui na bancada, vezes o tempo que ele permanece na bancada. Mais a taxa de metabolismo do tempo, das atividades que ele faz no forno, mais, vezes o tempo que ele fica fazendo atividade no forno. Você soma os dois e dividir por 60, você vai ter a taxa de metabolismo média. Esqueci meu papelzinho que eu fiz a conta num outro ambiente. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês. Por que a gente não gasta uma caneta para você? Vou fazer aqui a conta rapidinho para vocês. Vamos lá. Considerando a atividade na bancada, um trabalho moderado com os 2 braços, 279 watts, que ele faça por
30 minutos. E atividade ali no forno, vou considerar aqui trabalho moderado de levantar ou empurrar. 349 watts, também 30 minutos. Então, eu vou fazer 279. Opa, coisa errada. Cadê a calculadora? Aqui. Então, eu vou fazer 279 vezes 30. Vai dar um valor de 8.370 mais 349 vezes 30, que vai dar 10.470. Somando os dois, vai dar 18.840 dividido por 60. Taxa de metabolismo média, 314 watts. 314 watts na atividade que ele faz. Tranquilo de entender isso daqui, pessoal? Tranquilo aqui? Então, taxa de metabolismo média. Já achamos o primeiro parâmetro. Vamos para o segundo parâmetro. Coloca aí para mim no chat se tá tudo tranquilo. Galera aqui, Laurete, Márcio, show de bola. Galera do YouTube, se quiser, vai lá no YouTube. Então, fiz a avaliação qualitativa, descobri a taxa de metabolismo média. Agora eu preciso fazer a avaliação quantitativa. Vamos lá. Equipamentos tem que seguir o que está na NHO 06. Montagem do equipamento tem que seguir o que está na NHO 06. A montagem, pessoal, é o que mais eu vejo os peritos se equivocarem. Pessoal do YouTube, tá vendo aqui? Tá tranquilo? No YouTube tá travando. Eu acho que é a internet aqui que deu um pauzinho aqui. Pessoal do YouTube tá vendo bem agora? Coloca para mim aí, galera, por favor, para eu poder continuar aqui. YouTube travou. Para mim tá normal. Vou atualizar aqui a página no YouTube e vamos ver se vai aqui. Galera do YouTube, confirma para mim se voltou, por favor. Tô só tentando resolver do YouTube, galera. Só segura aí um pouquinho, por favor. Essa parte é importante.
O YouTube tá travando. O que que tá acontecendo com o YouTube? Hum, só um minutinho, galera, que eu tô atualizando aqui pra gente poder seguir. E é só o YouTube. Aí que eu tô acertando aqui. Deu ruim lá. Ó, eu tô acertando aqui. Segura um pouquinho, pessoal. Segura um pouquinho. Aí, aqui pra mim tá parecendo que tá tudo certo. Vou tentar de novo aqui. É, no YouTube não sei o que que tá acontecendo, não. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou virar o telefone aqui. Já tô pedindo pro pessoal voltar pro Instagram aqui, para vir pro Instagram e a gente continua pelo Instagram. Já reduzi até a qualidade e não rolou. É, não tá rolando, não. É problema do YouTube. Porque no Facebook tá normal. Ele travou num ponto e não passa daquele ponto. Ó, tá tudo certo. Vamos continuar por aqui pelo Instagram agora.
Não dá para fazer outra? Não tem como, ô Fábio, começar outra agora aqui. Não tenho como. Uma última tentativa aqui. Enquanto a galera vai para o Instagram. É só ir lá na página do Instagram e seguir lá. Eu vou virar a tela do telefone aqui, vou mostrar as imagens, tudo para vocês agora aqui, tudo certinho, tá? Vai dar para acompanhar da mesma forma. Ela travou num ponto aqui e não vai. Impressionante. Última tentativa aqui. Bom, a galera tá indo pro Instagram, né? Então, ver se eu consigo aqui uma última coisa. Agora ele fechou de vez no YouTube. Tá tudo certo. Bora aqui no Instagram, vai? Então, vamos que vamos. Vou virar aqui a tela e a gente continua aqui numa boa. Não tem problema nenhum. E pronto. Vocês vão me ver ali através da tela e vão escutando o áudio aí. Tá tudo certo. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Pronto. Pronto. Então, avaliação quantitativa. A gente fez a avaliação qualitativa. A gente fez a avaliação qualitativa, certo? Vou colocar aqui assim, vocês conseguem ver. Na avaliação qualitativa, a gente chegou numa taxa de metabolismo de 314 watts. Agora a gente vai para a avaliação quantitativa. O que a gente tem que verificar na avaliação quantitativa? Equipamento, tem que seguir NH06. Montagem, seguir NH06. Um dos maiores erros que eu costumo verificar quando eu vou fazer uma avaliação de calor é perito montando errado o equipamento. Tá? No item 6.1 da NH06,
tem todos os preceitos, tá? E aí seguir o procedimento de avaliação. Uma outra aqui, gente, é sério, por incrível que pareça. Bateria no equipamento e água destilada. Eu vejo muitas falhas em relação a isso. O perito vai fazer a avaliação, a bateria está fraca, a pilha está fraca, não leva água destilada, quer levar água da torneira. Dá diferença na avaliação. E vocês vão ver no final, às vezes 0,1 grau Celsius é o suficiente para extrapolar o limite de tolerância. Tá? Então tem que se atentar a isso. O equipamento tem que ficar na região mais afetada do corpo ou na região do tórax, né? Então tem que ficar na altura da região mais afetada ou altura do tórax. Para fazer a medição, precisa esperar e estabilizar o equipamento. Em média, 25 minutos. Esse tempo de 25 minutos, ele está inclusive nos manuais de operação dos equipamentos, tá? Tá na NH 06 e tá no manual do equipamento. Em média, 25 minutos. Cada ciclo que você for avaliar, você tem que esperar o equipamento estabilizar por cerca de 25 minutos. E aí você vai fazer no mínimo 3 leituras com oscilação de menor ou igual a 0,1 graus Celsius. Quando você chegar nessas 3 leituras com valor cuja diferença seja menor ou igual a 0,1 graus Celsius, aquele valor você vai considerar como o IBU-TG daquele ciclo de exposição. Então, você está fazendo a avaliação, está dando 25,6, 25,7, 25,8, 25,9, 26,2, 26,1, 26, 26,3. Tem que esperar estabilizar. Tem que esperar estabilizar. Quando essas leituras tiverem uma oscilação menor ou igual a 0,1 grau Celsius, aí sim você vai considerar a leitura para aquela condição. E aí você vai definir o IBU-TG médio. Então, nós temos 2 situações de trabalho, 2 IBU-TGs. Então, vamos dizer que o IBU-TG1 seja de 25,1 graus Celsius. E o IBU-TG2 seja de 28,3 graus Celsius. Como é que a gente vai fazer o cálculo? É semelhante ao cálculo da taxa de metabolismo média. A gente vai pegar o IBU-TG1, vamos colocar aqui 25,1 vezes 30 minutos. É o tempo correspondente que a gente tinha definido lá na avaliação qualitativa. Deu 753. Vamos pegar o IBU-TG2, que é de 28,3 vezes 30 minutos. 849 mais 753 dividido por 60, que vai dar 26,7 graus Celsius. Esse é o IBU-TG médio. Então, a taxa de metabolismo média foi de 314 watts e o IBU-TG médio de 26,7. E agora eu faço o quê? Com a taxa de metabolismo média, eu vou identificar a taxa de metabolismo correspondente no anexo 3 da NR15. Como é que funciona isso? Vamos lá no anexo 3 da NR15 de novo. Não precisa nem ter mudado aqui. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá. Aqui no anexo 3 da NR15, quando a gente vem aqui no quadro 1, tem aqui, ó, taxa de metabolismo e o IBU-TG máximo, ou seja, se ultrapassar esse valor, caracteriza insalubridade. Vou tentar achar aqui 314. Aqui, ó. 313, 28 graus Celsius, a taxa de o IBU-TG máximo. 314 não tem, mas tem 319. Então, eu vou utilizar o valor imediatamente acima. 319. Para a taxa de metabolismo média de 319 watts,
O meu limite de tolerância IBU-TG máximo é de 27,9 graus Celsius. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou identificar o limite para a taxa de metabolismo, que é isso que nós fizemos agora, e eu vou comparar o IBU-TG máximo que eu identifiquei, que é o limite de tolerância, com o IBU-TG médio que eu calculei. E vou avaliar. Se o IBU-TG médio for maior que o limite, caracteriza insalubridade. Se for menor, não caracteriza. O nosso cálculo deu 26,7. O limite de tolerância é 27,9. Logo, não caracteriza a insalubridade para uma exposição como a que nós avaliamos aqui, onde a pessoa ela permanece. Deixa eu virar aqui. Ela permanece 30 minutos, 30 minutos não, metade da jornada de trabalho preparando as pizzas, metade da jornada de trabalho assando as pizzas. Ah, mas e se fosse fazer análise individual para esse? Aqui não, aí era direto. Aí é direto. Aqui a taxa de metabolismo 279 e a temperatura medida aí 25,1. Eu vou direto na tabela lá do anexo 3 da NR15. 279 não tem, mas tem 283. IBU-TG máximo 28,5. O medido que a gente simulou foi 25,1, então não caracteriza a insalubridade. Do outro, se a pessoa permanecesse, ela permanece o tempo inteiro na frente do forno. Taxa de metabolismo que a gente tratou aqui, 349 watts. Para 349 watts, qual seria o limite de tolerância? 349 eu não tenho 346, 353. 27,4 graus Celsius, IBU-TG máximo. Quando a gente mediu, segundo a nossa simulação, foi de 28,3. Então, nessa condição, se a pessoa passar 8 horas trabalhando aqui, neste ambiente, com a temperatura de 28,3, caracteriza a insalubridade, porque o limite de tolerância seria de 27,4. Então, eu tenho sempre que analisar taxa de metabolismo em função das atividades e IBU-TG medido em função do local de trabalho, tá? E qual a importância de você entender isso? Primeiro, fazer uma caracterização correta. Não cair na mão de profissionais que avaliam de forma equivocada. Ah, legal. O pessoal aqui me avisou que no Facebook tá rolando os slides normal. Beleza, galera. Obrigado. Porque para mim não tá aparecendo aqui normal também no Facebook, tá? Então, caracterização correta das atividades, para você não ficar na mão do perito. Você saber fazer a avaliação adequada, para no momento da perícia você questionar o perito. Você tem um entendimento da sua atuação, aquilo que é o seu papel. Isso vai te dar argumentação técnica. Isso vai te dar uma argumentação técnica. Para que na hora da perícia você chegue para ele e fale: doutor, o senhor só vai medir neste local? O reclamante fazia atividades num outro ambiente também. E independe se você está atuando em prol do reclamante ou da reclamada, tá? As duas coisas. Por quê? Porque essa avaliação somente no local pode prejudicar tanto o reclamante quanto a reclamada, porque ela está sendo feita da forma equivocada. Tá? Então, você vai ter argumentação técnica para poder questionar o perito na hora da perícia, para que você possa questionar uma avaliação feita de forma equivocada nas suas manifestações, para que você possa questionar uma avaliação feita fora do período adequado nas suas manifestações. Por exemplo,
o perito vai fazer a avaliação de calor numa atividade a céu aberto, que não tem fonte artificial, que ela foi realizada após dezembro de 2019. Você vai, na sua manifestação, questionar. Só que você só consegue questionar, você só consegue fazer a análise se você tem o conhecimento, o entendimento da legislação, da análise qualitativa, da avaliação qualitativa, da avaliação quantitativa. E se você vai atuar num caso que envolve calor, eu sugiro fortemente, e aqui é dica de ouro, tá? Dica de ouro. Vou mudar até para mim aqui. Dica de ouro. Antes da perícia, faça a avaliação qualitativa para entender quais eram as atividades, os locais, como que se forma o ciclo de exposição. Para que no momento da perícia você possa municiar o perito de informações relevantes. Você possa dar aquela informação correta para que ele faça a avaliação da forma correta. Se você chega na hora da perícia para ver isso, você vai ficar perdido, pô. Então faça isso antes. Para os meus alunos eu ensino a fazer isso lá na etapa de estudo. Quando ele vai projetar o resultado da perícia. A hora de fazer essa. Para você projetar o que pode acontecer. Pô, ele vai caracterizar a insalubridade por calor. Por quê? Porque a taxa de metabolismo é alta em função da atividade, o limite de tolerância é baixo. Então, essa dica é a dica de ouro que eu tenho para dar para vocês. Isso tudo vai fazer com que você consiga resultados favoráveis, mais resultados favoráveis, uma atuação mais combativa no momento da perícia, mais combativa no bom sentido, não é de briga, não. É de você realmente lutar para que seja feita correta a perícia. O cliente enxerga a autoridade, ele reconhece isso, mesmo que o resultado seja desfavorável. Ele passa a confiar no seu trabalho porque ele entende que a análise que você está fazendo é uma análise completa. Não é qualquer análise. Você não está lá para ir ver o que o perito vai dar. Isso gera confiança. É isso que fideliza o cliente. É isso que aumenta o seu faturamento. Então, quando você sabe como atuar nesse tipo de caso, você gera efeitos contrários àqueles efeitos colaterais que eu falei com vocês no começo da aula. Por quê? Porque você reverte todas as situações ruins de não saber, do desconhecimento. E é assim que você vai atuar de forma profissionalizada na assistência técnica pericial. É assim que você vai ter um faturamento aí de 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais, como os meus alunos têm, como eu tenho. Gerando autoridade, confiança nos clientes, conseguindo se antecipar, propor um resultado nas perícias, fazer com que o cliente se sinta realmente abraçado. Que o cliente realmente entenda que você está ali para fazer o melhor por ele e que não existiria outro profissional melhor para ele contratar. É dessa forma que você vai atuar em alto nível dentro da assistência técnica pericial. Isso é um pouquinho do que eu vou explicar no workshop da Semana do Perito Particular. O workshop ele é abrangente, não dá para a gente entrar muito específico no assunto, mas no workshop eu vou te mostrar o mercado, eu vou te mostrar como isso tudo faz a diferença, como conseguir iniciar em menos de 90 dias atuando em casos como esses. Inclusive de forma remota, onde você pode faturar aí, R$ 1.800. Eu fechei ontem um contrato assim, R$ 1.800
para fazer uma contestação de laudo que tinha pedido de insalubridade. 4 horas de trabalho, 5 dias para receber. Eu vou te mostrar no workshop como atuar desta forma, como começar em menos de 90 dias e como ter um faturamento de 5 a 10 mil reais. Para você fazer sua inscrição, basta clicar no link que está lá na minha bio do Instagram, está no link aqui, está embaixo do vídeo. Mas não adianta só fazer a inscrição e não assistir às aulas. Tem que assistir às aulas também. E para aqueles que querem o meu acompanhamento, ao final do workshop eu vou abrir uma oportunidade de fazer parte do Expert em Perícia, que é o meu curso de formação, com uma condição especial de Black Friday que a gente nunca fez, primeira vez. Então se prepara, porque olha, vamos quebrar tudo, tá? Vamos quebrar tudo. Facebook é a perícia sem segredo também. Ó, Renato, fase de antecipação. É isso aí, Renatão. Renatão já é aluno. Vagnão, só lembrando, comente sobre a sazonalidade na avaliação a céu aberto. Se a pessoa realizou uma atividade, bem lembrado, Dutra, obrigado. Se a pessoa realizou uma atividade antes de 2019, a céu aberto, então, vamos dizer, a pessoa entrou com o processo dia 7 de novembro de 2023. A gente vai pegar os últimos 5 anos. 7 de novembro de 2018 até dezembro de 2019. Vai ter que fazer a avaliação a céu aberto para entender como foi a exposição nesse período. Como avaliar a sazonalidade nesse tipo de situação? É uma coisa muito difícil. A menos que a empresa tenha um estudo de sazonalidade realizado nas atividades, nos seus ambientes de trabalho. Caso contrário, fica um critério muito subjetivo. O ideal, Dutra, é que sejam feitas várias avaliações em períodos do dia diferente, onde você consegue enxergar temperaturas diferentes. Não adianta, por exemplo, lá que nem esse caso de hoje, no Tocantins, meio-dia, o cara vai fazer uma avaliação, vai dar na estratosfera o valor. Se ele faz uma avaliação às 7 da manhã, o valor é completamente diferente. Tem os períodos de inverno. Qual a temperatura de inverno? Existe alguma hora do dia que se assemelha à temperatura do inverno? Então, a avaliação pericial, nesse tipo de caso, ela tem que ser muito criteriosa. E aí, Dutra, o papel do perito particular é fundamental nesse caso, para não deixar o perito ir lá medir meio-dia, 2 horas da tarde, e com uma medição caracterizar o ano inteiro. E é por isso que é importante que as empresas façam o trabalho de base. Porque se a empresa fez um mapeamento anual da temperatura no seu ambiente de trabalho, e ela apresenta isso ao perito e fala, olha, se o senhor medir, vai dar errado. Porque hoje a gente está com sol aqui de 42 graus. Está aqui o mapeamento do ano. O perito vai ter um melhor embasamento para fazer a análise. Se o perito falar, não, eu vou medir, não quero nem saber. O perito particular vai ter um embasamento muito forte para contestar o laudo pericial e convencer o juiz de não seguir o laudo pericial. Então, o papel do assistente técnico nesse tipo de caso é, assim, fundamental. Mas deve-se buscar isso, ô Dutra. Entender a média de temperatura no ano e quais períodos do dia chega próximo a essas médias de temperatura. Não precisa ser do ano inteiro, pode pegar ali. Você tem 4 estações, cada estação tem 3 meses. Você pega um ponto ali dos 3 meses, ou pega a média desses 3 meses e fecha por estação essa temperatura média. E aí você vê no dia qual a temperatura ali, o horário que se aproxima dessa temperatura média da estação. É uma forma menos subjetiva de você simplesmente avaliar um ponto e caracterizar para o ano inteiro, ok? Hoje eu prospectei minha primeira perícia, falta pouco. Show de bola, Renato, parabéns. O mês de avaliação, exemplo, se eu faço uma edição em um site em junho, pode ser diferente em dezembro. Exatamente.
Deusilene, mora a 120 quilômetros da capital, Palmas. Que legal, Deusilene. Hoje eu conheci um pouquinho de uma atividade de uma fazenda aí no interior do Tocantins. E a atividade de assistência técnica pericial, ela é muito gratificante porque ela traz essa oportunidade de você conhecer coisas completamente diferentes do seu dia a dia. Quando você atua, sabe atuar de forma remota, né? Você sabe atuar de forma profissionalizada, de forma onde você tem a possibilidade de atuar de forma remota e presencial. Você tem essa oportunidade de conhecer coisas completamente distintas, né? Eu estou aqui em Santos, litoral de São Paulo, e hoje eu conheci como é que funciona a rotina de uma fazenda no interior do Tocantins, uma fazenda de criação de gado de corte no interior do Tocantins. Olha que maluco isso, né? E então, assim, isso expande muito o conhecimento. E a assistência técnica pericial te dá essa oportunidade. Eu, daqui, prestei uns serviços para o Tocantins, um serviço extremamente rentável, né? A gente pegar aí R$ 1.800, dividir por 4 horas, 4 horas eu já contando o tempo de negociação, entrega, desenvolvimento, tá? R$ 450 por hora de honorário. Quem ganha R$ 450 por hora de salário ou de honorário aí na sua atuação? São poucas pessoas. São poucas pessoas. Se a gente falar de salário, a pessoa para ganhar R$ 450 por hora, ela teria que ganhar, no mínimo, um salário líquido por mês de R$ 81 mil. Para ela ganhar, vou repetir para vocês, não sei se vocês escutaram errado não, tá? Para a pessoa ganhar R$ 450 por hora, ela teria que ter um salário mínimo de R$ 81 mil. Por que mínimo, Aguinaldo? Porque eu estou considerando 180 horas trabalhadas, não estou considerando 220, tá? Não estou considerando nem 220. Se a pessoa trabalhar 220, a conta vai maior. R$ 81 mil de salário para ganhar R$ 450 por hora. A assistência técnica pericial te traz esse poder financeiro, essa atuação lucrativa, rápida, 4 horas. E você pode fazer da sua casa, por exemplo. Você que é CLT pode ter seu segundo salário, atuando de forma remota aí da sua casa. Eu fechei a contratação ontem no final do dia. À noite eu não trabalhei e fiz hoje no período da manhã, das 10 às 2 da tarde. Eu poderia ter feito ontem à noite, das 8 da noite à meia-noite, ter entregue ontem. No mesmo dia eu ia ter ganho os R$ 1.800. Então, galera, assistência técnica pericial, ela tem um poder que a grande maioria dos profissionais de segurança do trabalho desconhecem. Mais de 80% dos profissionais de segurança do trabalho não conhecem o poder da assistência técnica pericial. O potencial da assistência técnica pericial. E no workshop eu vou mostrar exatamente isso. Como atuar de forma profissionalizada para que você também tenha esse tipo de oportunidade. Tá bom? Deusilene, estamos aqui nos preparando para isso. Qualquer coisa, estamos por cá. Isso aí, Deusilene. Se especializa, se capacita para você poder aproveitar esse tipo de demanda também. O Dutra aqui só esperando inscrições a ver. Show de bola, meu amigo. Vai ser um grande prazer ter você conosco aqui. Sou técnico, mas ainda não consegui trabalhar na área. Legal, Érica. Capacitação é tudo. Lembrando, né? Obrigado, equipe, aqui, ó, colocando a média salarial do técnico de segurança é R$ 2.500 no Brasil, tá? Tem pessoas que ganham mais, tem pessoas que ganham menos. Mas a média é R$ 2.500. E a média do engenheiro de segurança do trabalho não chega a R$ 8.000. Porque muitos não ganham nem o piso da categoria. Então,
Você acha que vale a pena ser assistente técnico, atuar como perito particular, fazer assistência técnica pericial? Aí eu deixo para cada um refletir. Tá bom, galera? Obrigado pela presença de todos vocês. Peço desculpas pelo YouTube aqui, resolveu não trabalhar mais. Peço desculpas a todos vocês pelo inconveniente que aconteceu aí no YouTube, mas quando a gente trabalha aqui ao vivo, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? E agradecer de coração a presença de todos vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Quinta-feira tem pergunta para o Vagnão, então vamos que vamos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.